Estamos atravessando por uma nova revolução industrial, a chamada quarta revolução. As previsões são de que a flexibilidade nas relações de trabalho será a regra nas relações futuras. As empresas utilizarão de forma recorrente a nuvem humana, que são trabalhadores que podem ser localizados em qualquer lugar para execução de tarefas e resolução de problemas e projetos. A expressão flexibilidade do trabalho, que é conhecida pelo menos desde a terceira revolução industrial, ocorrida na década de 70, causa um frio na espinha dos trabalhadores. Ela significa concretamente, para a maioria, precarização, aumento da taxa de exploração e incerteza quanto ao emprego. O trabalho intermitente, previsto pela legislação que entrou em vigor há pouco mais de um ano, é a legalização da tal nuvem humana da terceira revolução industrial. O nome elegante, na realidade, não passa de um grupo de trabalhadores sem vínculo fixo, superexplorado, ganhando apenas pelas horas trabalhadas e sem nenhuma garantia para os períodos de dificuldade, que dê, por exemplo, auxílio-doença, desconto para a Previdência e outros benefícios fundamentais. É um exército industrial de reserva, em tempos de nova revolução industrial, e com nome elegante. É ótimo para o capital. As mudanças tecnológicas advindas da indústria 4.0 surgem no Brasil num ambiente de golpe de Estado, em que os sindicatos estão sendo duramente atacados e os direitos trabalhistas estão sob um cerco de fogo. Enquanto a indústria 4.0 provoca seus efeitos no Brasil, os golpistas aproveitaram para criar regras do jogo que favorecem exclusivamente as empresas. Destruíram a legislação trabalhista, uma medida totalmente a favor do capital, em meio a uma revolução tecnológica, o que deverá provocar efeitos devastadores sobre a renda e o emprego. Já está provocando, aliás. Com o ano de vigência da lei, o que estamos assistindo é um aumento do emprego precarizado, com salários mais baixos, e, portanto, um aumento da taxa de exploração do trabalho, previsto, aliás, por todos os analistas de mercado de trabalho. A chegada da indústria 4.0 certamente não é um processo neutro. Como já aconteceu nas revoluções industriais anteriores, ela também irá aumentar o fosso entre países centrais e países dependentes no campo tecnológico. Além disso, como coincidiu com um golpe imperialista, as medidas do governo visam aprofundar a dependência, ou seja, quebrar a indústria de maior valor agregado e condenar o Brasil a ser um eterno produtor de commodities agrícolas e minerais e insumo para os países centrais, para os países ricos. Por isso, cortaram metade do orçamento destinado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O Temer fez isso. Estão desorganizando grupos de pesquisas e provocando a fuga de cérebros. A política de destruição da ciência e tecnologia não está sendo cometida apenas por estupidez. É estupidez também, mas não é apenas isso. É uma política deliberada, está destruindo o insuficiente que o Brasil construiu na área social e na área tecnológica. Uma das primeiras ações do golpe foi a interrupção do programa de enriquecimento de urânio e de todas as demais etapas do ciclo de combustível nuclear. O Brasil vinha desenvolvendo, com muitas dificuldades, uma das mais bem-sucedidas experiências mundiais na viabilização com tecnologia nacional, do desenvolvimento de tecnologia nuclear para submarinos, que foi brutalmente interrompida pelo golpe, inclusive com a prisão do mentor e líder do processo, vice-almirante Otton, pela entreguista Operação Lava Jato. Segundo dizem os especialistas, o Brasil vinha também desenvolvendo o mais sofisticado programa de construção de centrais nucleares e de armazenamento de rejeitos. Estão desmontando todos esses projetos e de caso pensado. Nesse contexto de desmonte, estão cortando o orçamento das universidades públicas, num momento em que o Brasil precisaria aumentar muito a formação de profissionais em áreas como engenharia da computação,
as ciências da computação e outras áreas profissionais que o país forma em números insuficientes. Outra função essencial das universidades é a pesquisa, que também estão matando a língua. Não precisa ser muito perspicaz para prever que, caso não tenham resistência, irão privatizar as universidades, como já está falando Paulo Guedes. Em função da distribuição da indústria nacional, que já vem num processo de encolhimento há décadas, hoje a indústria representa apenas cerca de 8% do PIB, o grande capital internacional já está se apropriando desse vazio em nosso mercado interno. Grandes empresas internacionais dominam setores estratégicos de bem industrializados, com tecnologia de ponta e com lucros muito superiores à média mundial. Além disso, o grosso das empresas industriais tem os centros de decisões estratégicas no campo da tecnologia fora do Brasil. O país é importador de tecnologias de fora. Quando ocorre uma mudança tecnológica radical, como agora, uma revolução industrial, o Brasil fica para trás. O fato de não haver centros de desenvolvimento de tecnologias no Brasil implica que o grau de inovação é mais baixo. Se o grau de inovação é mais baixo, a produtividade é menor, a dinâmica da indústria é menor e assim por diante. Por isso a Petrobras ficou no centro do golpe. O governo golpista está desmontando a Petrobras e entregando o pré-sal a preço de banana naquilo que caracteriza o golpe dentro do golpe. A Petrobras, além de tudo que significa para a economia, é um centro irradiador de inovação tecnológica. É importante entender que o problema não é o de que os golpistas não tenham projeto nacional de desenvolvimento. Não é só isso. Na verdade, é muito mais grave. O Estado Nacional foi tomado literalmente de assalto e estão desarticulando toda a estrutura produtiva que o Brasil construiu ao longo de décadas, desde Getúlio Vargas, fundamental para garantir uma indústria de base nacional e enfrentar a quarta revolução industrial. Essa estrutura havia sobrevivido em parte ao primeiro ataque neoliberal na década de 1990, comandada pelo governo FHC, que foi, digamos assim, a primeira grande nuvem de gafanhotos que atacou o Brasil. Mas o período FHC, comparado com o circo de horrores que vem por aí no governo Bolsonaro, tende a ser brincadeirinha de criança.